Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Os Melhores Contos. Autor: Lima Barreto. Lido por Anselmo D'Onofrio em novembro de 2009. Um e Outro, a Deodoro Leite. Não havia motivo para que ela procurasse aquela ligação, não havia razão para que a mantivesse. O Freitas a enfarava um pouco, é verdade. Seus hábitos quase conjugais, o modo de tratá-la como sua mulher, os rodeios de que se servia para aludir à vida das outras raparigas, as precauções que tomava para enganá-la, a sua linguagem sempre escoimada de termos de calão ou duvidoso. Enfim, aquele ar burguês da vida que levava, aquela regularidade, aquele equilíbrio davam-lhe a impressão de estar cumprindo pena. Isto era bem verdade, mas não a absolvia perante ela mesma de estar enganando o homem que lhe dava tudo, que educava sua filha, que a mantinha como senhora, com o chofer do automóvel em que passeava 2 ou mais vezes por semana. Por que não procurara outro mais decente? A sua razão desejava bem isso, mas o seu instinto a tinha levado. A bem dizer, ela não gostava de homem, mas de homens. As exigências de sua imaginação, mais do que as de sua carne, eram para a poliandria. A vida a fizera assim e não havia de ser agora, ao roçar os 50, que havia de corrigir-se. Ao lembrar-se de sua idade, olhou-se um pouco no espelho e viu que uma ruga teimosa começava a surgir no canto de um dos olhos. Era preciso a massagem. Examinou-se melhor. Estava de corpinho. O colo era ainda opulento, unido. O pescoço repousava bem sobre ele e ambos, colo e pescoço, se ajustavam sem saliências nem depressões. Teve satisfação de sua carne. Teve orgulho mesmo. Há quanto tempo ela resistia aos estragos do tempo e ao desejo dos homens? Não estava moça, mas se sentia ainda apetitosa. Quantos aprovaram? Ela não podia sequer avaliar o número aproximado. Passavam por sua lembrança numerosas fisionomias. Muitas ela não fixara bem na memória e surgiam-lhe na recordação como coisas vagas, sombras, pareciam espíritos. Lembrava-se às vezes de um gesto, às vezes de uma frase deste ou daquele, sem se lembrar dos seus traços. Recordava-se às vezes da roupa sem se recordar da pessoa. Era curioso que, de certos que a conheceram uma única noite e se foram para sempre, ela se lembrasse bem, e de outros que se demoraram, tivesse uma imagem apagada. Os vestígios da sua primeira educação religiosa e os moldes da honestidade comum subiram à sua consciência. Seria pecado aquela sua vida? Iria para o inferno? Viu um instante o seu inferno de estampa popular. As labaredas muito rubras, as almas mergulhadas nelas e os diabos, com os garfos enormes, a obrigar os penitentes a sofrerem o suplício. Haveria isso mesmo ou a morte seria... A sombra da morte ofuscou-lhe o pensamento. Já não era tanto o inferno que lhe vinha aos olhos. Era a morte só, o aniquilamento do seu corpo, da sua pessoa, o horror horrível da sepultura fria. Isto lhe pareceu uma injustiça. Que as vagabundas comuns morressem, vá. Que as criadas morressem, vá. Ela, porém, ela que tivera tantos amantes ricos, ela que causara rixas, suicídios e assassinatos, morrer era uma iniquidade sem nome. Não era uma mulher comum, ela, a Lola desejada por tantos homens. A Lola, amante do Freitas, que gastava mais de R$ 1 por mês nas coisas triviais da casa. Não podia nem devia morrer. Houve então nela um assomo íntimo de revolta contra o destino implacável. Agarrou a blusa e ia vesti-la, mas reparou que faltava um botão. Lembrou-se de pregá-lo, mas imediatamente lhe veio a invencível repugnância que sempre tivera pelo trabalho manual. Quis chamar a criada, mas seria demorar. Lançou mão de alfinetes. Acabou de vestir-se, pôs o chapéu e olhou um pouco os móveis. Eram caros, eram bons. Restava-lhe esse consolo. Morreria, mas morreria no luxo, tendo nascido em uma cabana.
Como eram diferentes os dois momentos. Ao nascer, até aos 20 e tantos anos, mal tinha onde descansar após as labutas domésticas. Quando casada, o marido vinha suado dos trabalhos do campo e, mal lavados, deitavam-se. Como era diferente agora! Uau! Não seria capaz de suportá-lo mais. Como é que pôde? Seguiu-se a imigração. Como foi que veio até ali, até aquela cumiada de que se orgulhava? Não apanhava bem o encadeamento. Apanhava alguns termos da série. Como, porém, se ligaram, como se ajustaram para fazê-la subir de criada à amante opulenta do Freitas, não compreendia bem. Houve oscilações, houve desvios. Uma vez mesmo quase se viu embrulhada em uma questão de furto, mas, após tantos anos, a ascensão parecia-lhe gloriosa e retilínea. Deu os últimos toques no chapéu, consertou o cabelo na nuca, abriu o quarto e foi à sala de jantar. Maria, onde está Mercedes? Perguntou. Mercedes era sua filha, filha de sua união legal, que orçava pelos 20 e poucos anos. Nascera no Brasil, 2 anos após a sua chegada, antes de abandonar o marido. A criada correu logo a atender a patroa. Está no quintal, conversando com a Aida, patroa. Maria era a sua copeira e a Aida a lavadeira. No trem de sua casa havia 3 criadas e ela, a antiga criada, gostava de lembrar-se do número das que tinha agora, para avaliar o progresso que fizera na vida. Não insistiu mais em perguntar pela filha e recomendou. Vou sair. Fecha bem a porta da rua. Toma cuidado com os ladrões. Abotoou as luvas, consertou a fisionomia e pisou a calçada com um imponente ar de grande dama sob o seu caro chapéu de plumas brancas. A rua dava-lhe mais força de fisionomia, mais consciência dela. Como se sentia estar no seu reino, na região em que era rainha e imperatriz. O olhar cobiçoso dos homens e o de inveja das mulheres acabavam o sentimento de sua personalidade, exaltavam-no até. Dirigiu-se para a Rua do Catete com seu passo miúdo e sólido. Era manhã e, embora andássemos pelo meado do ano, o sol era forte como se já fosse verão. No caminho trocou cumprimentos com as raparigas pobres de uma casa de cômodos da vizinhança. Bom dia, madama. Bom dia. E debaixo dos olhares maravilhados das pobres raparigas, ela continuou seu caminho, arrepanhando a saia, satisfeita que nenhuma duquesa atravessando seus domínios. O rendezvous era para 1 hora. Tinha tempo, portanto, de dar umas voltas à cidade. Precisava mesmo que o Freitas lhe desse uma quantidade maior. Já lhe falara a respeito pela manhã, quando ela saiu, e tinha que buscá-la ao escritório dele. Tencionava comprar um mimo e oferecê-lo ao chofer do seu Pop, o seu último amor, o ente sobre-humano que ela havia coado através da beleza daquele carro negro, arrogante, insolente, cortando a multidão das ruas, orgulhoso como um deus. Na imaginação, ambos, chofer e carro, não os podia separar um do outro, e a imagem dos dois era uma única de suprema beleza, tendo ao seu dispor a força e a velocidade do vento. Tomou o bonde. Não reparou nos companheiros de viagem. Em nenhum ela sentiu uma alma. Em nenhum ela sentiu um semelhante. Todo o seu pensamento era para o chofé e o carro. O automóvel, aquela magnífica máquina que passava pelas ruas que nem um triunfador, era bem a beleza do homem que o guiava. E quando ela o tinha nos braços, não era bem ele quem a abraçava. Era a beleza daquela máquina que punha nela ebriedade, sonho e a alegria singular da velocidade. Não havia como aos sábados em que ela, recostada às almofadas amplas, percorria as ruas da cidade, concentrava os olhares e todos invejavam mais o carro que ela, a força que se continha nele e o arrojo que o chofé moderava. A vida de centenas de miseráveis, de tristes e mendicantes sujeitos que andavam a pé, estava ao dispor de uma simples e imperceptível volta no guidão. E o motorista que ela beijava, que ela acariciava, era como uma divindade que dispusesse de humildes seres deste triste e desgraçado planeta. Em tal instante, ela se sentia vingada do desdém com que a cobriam e orgulhosa de sua vida. Entre ambos, carro e chofé, ela estabelecia um laço necessário,
não só entre as imagens respectivas, como entre os objetos. O carro era como os membros do outro, e os dois completavam-se em uma representação interna maravilhosa de elegância, de beleza, de vida, de insolência, de orgulho e de força. O bonde continuava a andar. Vinha jogando pelas ruas nem fora, tilintando, parando aqui e ali. Passavam carroças, passavam carros, passavam automóveis. O dele não passaria certamente. Era de garagem e saía unicamente para certos e determinados fregueses que só passeavam à tarde ou escolhiam-no para a volta dos clubes alta noite. O bonde chegou à Praça da Glória. Aquele trecho da cidade tem um ar de fotografia, como que houve nele uma preocupação de vista, de efeito de perspectiva, e agradava-lhe. O bonde corria agora ao lado do mar. A baía estava calma, os horizontes eram límpidos e os barcos a vapor quebravam a harmonia da paisagem. A marinha pede sempre o barco à vela. Ele, como que nasceu do mar, é sua criação. O barco a vapor é um grosseiro engenho demasiado humano, sem relações com ela. A sua brutalidade a violenta. A Lola, porém, não se demorou em olhar o mar nem o horizonte. A natureza lhe era completamente indiferente e não fez nenhuma reflexão sobre o trecho que havia a passar. Considerou dessa vez os vizinhos. Todos lhe pareciam detestáveis. Tinham um ar de pouco dinheiro e regularidade sexual abominável. Que gente! O bonde passou pela frente do passeio público e o seu pensamento fixou-se um instante no chapéu que tencionava comprar. Ficar-lhe-ia bem. Seria mais belo que o da Lúcia, amante do Adão turco? Saltava de uma probabilidade para outra quando lhe veio desviar da preocupação a passagem de um automóvel. Pareceu ser ele, o chofer. Qual? Em um táxi? Não era possível. Afugentou o pensamento e o bonde continuou. Enfrentou o Teatro Municipal. Olhou-lhe as colunas, os dourados. Achou-o bonito, bonito como uma mulher cheia de atavios. Na avenida, ajustou o passo, consertou a fisionomia, arrebanhou a saia com a mão esquerda e partiu ruas em fora com um ar de grande dama sob o enorme chapéu de plumas brancas. Nas ocasiões em que precisava falar ao Freitas no escritório, ela tinha por hábito ficar em um restaurante próximo e mandar chamá-lo por um caixeiro. Assim ele lhe recomendava e assim ela fazia, convencida como estava de que as razões com que o Freitas lhe justificara esse procedimento eram sólidas e procedentes. Não ficava bem ao alto comércio de comissões e consignações que as damas fossem procurar os representantes dele nos respectivos escritórios. E, se bem que o Freitas fosse um simples caixa da casa Antunes, Costa e Companhia, uma visita como a dela poderia tirar de tão poderosa firma a fama de solidez e abalar-lhe o crédito na clientela. A espanhola ficou, portanto, próximo e, enquanto esperava o amante, pediu uma limonada e olhou a rua. Naquela hora, a Rua 1º de Março tinha o seu pesado trânsito habitual de grandes carroções pejados de mercadorias. O movimento quase se cingia a homens, e se, de quando em quando, passava uma mulher, vinha em um bando de estrangeiros recentemente desembarcados. Se passava um destes, Lola tinha um imperceptível sorriso de mofa. Que gente! Que magras! Onde é que foram descobrir aquela magreza de mulher? Tinha como certo que, na Inglaterra, não havia mulheres bonitas nem homens elegantes. Em um dado momento, alguém passou que lhe fez crispar a fisionomia. Era a Rita. Onde ia àquela hora? Não lhe foi dado ver bem o vestuário dela, mas viu o chapéu, cuja pleureuge lhe pareceu mais cara que a do seu. Como é que arranjar aquilo? Como é que havia homens que dessem tal luxo a uma mulher daquelas? Uma mulata. O seu desgosto sossegou com essa verificação e ficou possuída de um contentamento de vitória. A sociedade regular dera-lhe a arma infalível. Freitas chegou afinal e, como convinha à sua posição e à majestade do alto comércio, veio em colete e sem chapéu. Os dois se encontraram muito casualmente, sem nenhum movimento, palavra, gesto ou olhar de ternura. — Não trouxeste a Mercedes? — perguntou ele. — Não, fazia muito sol.
O amante sentou-se e ela o examinou um momento. Não era bonito, muito menos simpático. Desde muito verificara isso. Agora, porém, descobrira o máximo defeito da sua fisionomia. Estava no olhar, um olhar sempre o mesmo, fixo, esbugalhado, sem mutações e variações de cor. Ele pediu cerveja, ela perguntou: "Arranjaste?" Tratava-se de dinheiro, e o seu orgulho de homem do comércio, que sempre se julga rico ou às portas da riqueza, ficou um pouco ferido com a pergunta da amante. Não havia dificuldade, era só vir ao escritório, mas que fosse reticência. Lola suspeitava que não lhe fosse tão fácil assim, mas nada disse. Explorava habilmente aquela sua ostentação de dinheiro, farejava qualquer coisa e já tomara suas precauções. Veio a cerveja e ambos, na mesa do restaurante, fizeram numeroso esforço para conversar. O amante fazia-lhe perguntas. "Vais à modista? Sais hoje à tarde?" Ela respondia: "Sim, não." Passou de novo a Rita. Lola aproveitou o momento e disse: "Lá vai aquela negra." "Quem?" "A Rita." "A Ritinha. Está agora com o louro, Rupier do Emporiti." E, em seguida, acrescentou: "Está muito bem." "Pudera, há homens muito porcos." "Pois olha, acho-a bem bonita." "Não precisavas dizer-me. És como os outros, e ainda há quem se sacrifique por vocês." Era seu hábito sempre procurar na conversa caminho para mostrar-se arrufada e dar a entender ao amante que ela se sacrificava vivendo com ele. Freitas não acreditava muito nesse sacrifício, mas não queria romper com ela, porque a sua ligação causava nas rodas de confeitarias, de pensões chiques e jogo muito sucesso. Muito célebre e conhecida, com quase 20 anos de vida ativa, o seu colégio com a Lola, que, se não fora bela, fora sempre tentador e provocante, punha sua pessoa em foco e garantia-lhe um certo prestígio sobre as outras mulheres. Vendo-a arrufada, o amante fingiu-se arrependido do que dissera e vieram a despedir-se com palavras ternas. Ela saiu contente com o dinheiro na carteira. Havia dito ao Freitas que o destinava a uma filha que estava na Espanha, mas a verdade era que mais de metade seria empregada na compra de um presente para o seu motorista amado. Subiu a rua do Ouvidor, parando pelas mostras das casas de joias. Que havia de ser? Um anel? Já lhe havia dado. Uma corrente? Também já lhe dera uma. Parou em uma vitrine e viu uma cigarreira. Simpatizou com o objeto. Parecia caro e era ofuscante. Ouro e pedrarias. Uma coisa de mau gosto evidente. Achou-a maravilhosa, entrou e comprou-a sem discutir. Encaminhou-se para o bonde, cheia de satisfação. Aqueles presentes como que o prendiam mais a ela, como que o ligavam eternamente à sua carne e o faziam entrar no seu sangue. A sua paixão pelo chofé durava havia 6 meses e encontravam-se pelas bandas da Candelária em uma casa discreta e limpa, bem frequentada, cheia de precauções para que os frequentadores não se vissem. Faltava pouco para o encontro e ela aborrecia-se esperando o bonde conveniente. Havia mais impaciência nela que no atraso do horário. O veículo chegou em boa hora e Lola tomou-o cheia de ardor e de desejo. Havia uma semana que ela não se encontrava com o motorista. A última vez em que se avistaram, nada de mais íntimo lhe pudera dizer. Freitas, ao contrário do costume, passeava com ela, e só lhe fora dado vê-lo soberbo, todo de branco, casquete, sentado à almofada, com o busto ereto, a guiar maravilhosamente o carro lustroso, impávido, brilhante, cuja niquelagem areada faiscava como prata nova. Marcara-lhe aquele rendezvous com muita saudade e vontade de vê-lo e agradecer-lhe a imaterial satisfação que a máquina lhe dava. Dentro daquele bonde vulgar, em um instante, ela teve novamente diante dos olhos o automóvel orgulhoso, sentiu a sua trepidação, indício de sua força, e o viu deslizar, silencioso, severo, resoluto e insolente, pelas ruas em fora, dominado pela mão destra do chofé que ela amava. Logo ao chegar, perguntou à dona da casa se o José estava. Soube que chegara mais cedo e já fora para o quarto. Não se demorou muito conversando com a patroa e correu ao aposento. De fato, José estava lá. Fosse calor, fosse vontade de ganhar tempo,
O certo é que já havia tirado de cima de si o principal vestuário. Assim que a viu entrar, sem se erguer da cama, disse: Pensei que não viesses. O bonde custou muito a chegar, meu amor. Descansou a bolsa, tirou o chapéu com ambas as mãos e foi direita à cama. Sentou-se na borda, cravou o olhar no rosto grosseiro e vulgar do motorista e, após um instante de contemplação, debruçou-se e beijou-o com volúpia, demoradamente. O chofer não retribuiu a carícia. Ele a julgava desnecessária naquele instante. Nele, o amor não tinha prefácios, nem epílogos. O assunto ataca-se logo. Ela não o concebia assim. Resíduos da profissão e o sincero desejo daquele homem faziam-na carinhosa. Sem beijá-lo, sentada à borda da cama, esteve um momento a olhar enternecida a má e forte catadura do chofer. José começava a impacientar-se com aquelas filigranas. Não compreendia tais rodeios que lhe pareciam ridículos. Despe-te! Aquela impaciência agradava-lhe e ela quis saboreá-la mais. Levantou-se sem pressa, começou a desabotoar-se devagar, parou e disse com meiguice: Trago-te uma coisa. Que é? Fez ele logo. Adivinha? Dize lá de uma vez. Lola procurou a bolsa, abriu-a devagar e de lá retirou a cigarreira. Foi até ao leito e entregou-o ao chofer. Os olhos do homem incendiaram-se de cupidez e os da mulher, ao vê-lo satisfeito, ficaram úmidos de contentamento. Continuou a despir-se e, enquanto isso, ele não deixava de apalpar, de abrir e fechar a cigarreira que recebera. Descalçava os sapatos quando José lhe perguntou com a sua voz dura e imperiosa: Tens passeado muito no Pope? Deve saber que não. Não o tenho mandado buscar, e tu sabes que só saio no teu. Não estou mais nele. Como? Saí da casa. Ando agora com um táxi. Quando o chofer lhe disse isso, Lola quase desmaiou. A sensação que teve foi de receber uma pancada na cabeça. Pois então, aquele Deus, aquele dominador, aquele supremo indivíduo descera a guiar um táxi sujo, chocalhante, mal pintado, desses que parecem feitos de folha de Flandres. Então ele... E aquela abundante beleza do automóvel de luxo, que tão alta ela via nele, em um instante, em um segundo, de todo se esvaiu. Havia internamente, entre as duas imagens, um nexo que lhe parecia indissolúvel, e o brusco rompimento perturbou-lhe completamente a representação mental e emocional daquele homem. Não era o mesmo, não era o semideus, ele que estava ali presente. Era outro, ou antes, era ele degradado, mutilado, horrendamente mutilado, guiando um táxi. Meu Deus! O seu desejo era ir-se, mas, ao lhe vir esse pensamento, o José perguntou: Vens ou não vens? Quis pretextar qualquer coisa para sair. Teve medo, porém, do seu orgulho masculino, do despeito de seu desejo ofendido. Deitou-se a seu lado com muita repugnância e, pela última vez. Todos os Santos, Rio de Janeiro, março 1913. Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina Noio para Cegos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.